Você está em uma reunião. As mesmas pessoas, discutindo os mesmos problemas, usando as mesmas palavras de sempre. E você não está ali. Sua mente está em outro lugar, desenhando um sistema para que aquela reunião nem precisasse existir. Imaginando como a tecnologia que eles usam poderia ser 10 vezes mais eficiente. Pensando em como o problema que eles tentam resolver é, na verdade, um sintoma de um erro muito maior na fundação da empresa. Você olha para as regras, para os processos, para a hierarquia e sente uma espécie de claustrofobia, uma vontade quase física de quebrar tudo, não por raiva, mas por lógica, porque você vê um caminho melhor, um futuro que eles não conseguem nem imaginar. Eles te chamam de distraído, de rebelde, de idealista. Eles dizem que você precisa focar, se encaixar, jogar o jogo. Mas e se essa sensação de não pertencimento não for um defeito seu? E se ela for um sinal, um alarme interno te dizendo que você foi projetado para um tipo diferente de trabalho? Que a sua recusa em aceitar o normal é, na verdade, a sua maior bússola profissional. Hoje, nós não vamos falar sobre como você pode se adaptar ao mundo corporativo. Nós vamos decodificar por que o mundo corporativo tradicional é que está obsoleto para você. E vamos revelar os caminhos profissionais que não apenas te aceitam, mas que precisam da sua mente revolucionária para existir. Este não é um guia de carreiras, é o seu mapa de libertação. Para entender por que você se sente preso, primeiro precisamos desmontar a cela. A cela não é a empresa. A cela é a expectativa. As pessoas confundem o seu distanciamento com falta de interesse. É um erro primário. Você não está desinteressado. Você está processando em outra frequência. Enquanto todos estão olhando para a árvore, você está vendo a floresta inteira, o ecossistema, o clima que afeta a floresta e os padrões de migração dos pássaros que vivem nela. É por isso que tarefas repetitivas e lineares te matam por dentro. Não é preguiça. É um desperdício de processamento. É como usar um supercomputador para rodar uma calculadora. Sua mente é uma máquina de conectar pontos que ninguém mais vê. Carreiras tradicionais, com suas caixas e degraus, te forçam a olhar para um único ponto. É um insulto à sua arquitetura mental. Eles te dão uma tarefa, mas o que você quer é entender o sistema por trás da tarefa. Quem a inventou? Por quê? Qual o propósito maior? Existe um jeito melhor? Essa necessidade de visão panorâmica é vista como complicação em ambientes que valorizam a obediência cega, mas em ambientes de inovação é chamada de Systems Thinking. Pensamento sistêmico é a habilidade de ver o todo, não apenas as partes, e é uma das habilidades mais raras e valiosas do século XXI. Sua prisão não é o trabalho, é a exigência de que você finja que não vê a floresta. Você não segue as regras. Essa é a acusação mais comum e a mais verdadeira. Mas vamos traduzir isso para a linguagem da astroprodutividade. As regras para você não são sagradas. Elas são apenas a versão beta de um software, a versão 1.0. E você já está pensando na versão 5.0. Sua rebeldia não é um ato de anarquia adolescente. É um ato de otimização. Você não quebra regras por quebrar. Você as ignora porque elas são ineficientes, ilógicas ou simplesmente desumanas. No mundo corporativo, isso te torna um problema para gerentes que dependem do controle, mas te torna um herói para líderes que dependem do progresso. Onde um gerente vê insubordinação, um líder visionário vê um agente de mudança. Um intraempreendedor. Alguém que inova de dentro para fora. Pense em todas as vezes que você olhou para um processo e pensou: isso é estúpido. Essa não é uma emoção negativa. É um diagnóstico. É a sua mente identificando uma falha no sistema. Sua prisão é ser forçado a executar processos que sua própria lógica já descartou como obsoletos. Então, se a prisão é o tradicionalismo, a liberdade está no futuro. A boa notícia é que o mundo está finalmente começando a se parecer mais com a sua mente. Esqueça os títulos de emprego que seus pais entendem.
As suas verdadeiras vocações estão sendo inventadas agora. Ou melhor, estão esperando que você as invente. Sua capacidade de ver o todo te torna um arquiteto nato, não apenas de prédios, mas de sistemas. No mundo da tecnologia, isso significa ser um arquiteto de software, um engenheiro de dados que não apenas escreve código, mas desenha a estrutura inteira de uma plataforma. Alguém que pensa em como a informação flui, como os componentes se conectam e como o sistema pode escalar para milhões de usuários. Mas não se limite à tecnologia. Pense em sistemas sociais. Você pode ser um urbanista desenhando as cidades do futuro, ou um consultor de ONGs criando programas que atacam a raiz de um problema social, não apenas os sintomas. O seu trabalho não é apertar o parafuso, é desenhar a máquina. Enquanto todos estão obcecados com o presente, você já vive a 3 passos no futuro. Você sente as mudanças no ar. Você conecta eventos aparentemente aleatórios e vê um padrão emergindo. Essa é uma profissão real. Futuristas são contratados por gigantes como Google, Ford e governos para prever o que vem a seguir. Eles analisam dados, tecnologia, mudanças culturais e geopolítica para pintar um quadro do amanhã. Seu distanciamento aqui se torna uma ferramenta. Ele te permite analisar o presente sem estar emocionalmente apegado a ele. Você não tem medo de dizer, isso que amamos hoje estará morto em 5 anos. Sua vocação é ser o farol, avisando sobre as ondas que ainda não chegaram à praia. Por que se encaixar em uma cultura de empresa quando você pode ser pago para transformá-la? Muitos aquarianos prosperam como freelancers, consultores ou fundadores de pequenas agências. O modelo é simples. Empresas te contratam justamente pela sua visão de fora. Você chega, analisa o sistema, identifica as ineficiências, propõe uma solução radicalmente nova, ajuda a implementá-la e vai embora, antes que a burocracia possa te sufocar. Isso te dá a liberdade, a variedade intelectual e o impacto que você tanto precisa. Você não pertence a lugar nenhum e, por isso, pode ajudar em todos os lugares. Sua mente não se preocupa apenas com eficiência, mas com a humanidade. Você se importa com a justiça, a igualdade, o progresso social. Mas, diferente de outros signos idealistas, você não se perde no sonho. Você pensa em escala. Como podemos criar um modelo que ajude não uma, mas 1 milhão de pessoas? Carreiras em ONGs internacionais, think tanks, advocacy político, ou até mesmo na criação de empresas de impacto social, B Corps, são perfeitas para você. É onde sua mente brilhante e seu coração humanitário se encontram para criar mudança real e duradoura. Você não está apenas doando dinheiro, você está redesenhando o sistema que cria a desigualdade. E se a sua comunidade não estiver em um escritório, mas espalhada pelo mundo? A era digital foi feita para aquário. Você pode construir uma plataforma, um canal no YouTube, um podcast, um blog, uma newsletter, em torno das suas ideias mais revolucionárias. Você pode criar uma comunidade global de pessoas que pensam como você. Você não precisa de um chefe para validar suas ideias, o seu público fará isso. Isso te permite explorar todos os seus interesses. O desinteresse se torna curiosidade multifacetada. Trabalhar de qualquer lugar e, o mais importante, ser pago para ser exatamente quem você é, sem filtros, sem pedir permissão. Você entende agora? Aquela sensação de estar preso, aquela angústia nas manhãs de segunda-feira, aquele desespero silencioso em reuniões inúteis. Não era um sinal de que você estava falhando. Era um sinal de que você estava no campo de batalha errado, com as ferramentas erradas, lendo uma guerra que não era sua. Eles tentaram te convencer de que sua estranheza era uma fraqueza, que sua rebeldia era um defeito, que seu distanciamento era um problema. Esta é a alquimia corporativa. O momento em que transformamos o que eles chamam de veneno no seu antídoto. A sua estranheza é a sua originalidade, é a fonte de ideias que ninguém mais tem. A sua rebeldia é a sua coragem. É o motor que destrói o obsoleto para construir o novo.
O seu distanciamento é a sua clareza. É o superpoder que te permite tomar decisões lógicas e visionárias, enquanto todos estão se afogando no drama. Você não nasceu para se encaixar. Você nasceu para se destacar. Você não nasceu para manter o status quo. Você nasceu para criar o próximo. A sua carreira não é uma escada que você sobe, é um universo que você expande. Parem de tentar consertar a peça que vocês acham que está quebrada. A peça não está quebrada. A máquina em que tentaram encaixá-la é que está ultrapassada. A sua angústia profissional é a sua bússola mais honesta. Ela está apontando para fora, para o futuro, para a liberdade, para o trabalho que realmente importa. Então, da próxima vez que você estiver naquela reunião, sentindo aquela claustrofobia familiar, não a veja como ansiedade. Veja-a como um chamado, uma faísca. O mundo está cheio de pessoas perfeitamente capazes de manter as coisas como estão. Elas são necessárias. Mas essa não é a sua função. A sua função é olhar para o horizonte e nos dizer o que está vindo. É desenhar o mapa para um lugar que ainda não existe. A questão, portanto, não é mais se você vai escapar da sua prisão profissional. A verdadeira pergunta é: o que você vai construir quando for livre?